Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado tradicionalmente no Seringal Hotel, que gentilmente nos recebe o convidado, a equipe, com esta mesa deliciosa. Hoje eu tenho uma alegria enorme de conversar com o professor doutor Francisco Evandro Aguiar, professor da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas, estudioso da Amazônia, e que lançou o seu livro Rio Javari, um rio martirizante na bacia amazônica. Você vai navegar neste rio, conhecendo um pouco da memória de tudo quanto o professor conseguiu reunir. Professor, nós temos aí o Tratado de Madrid, 1750, depois temos o de Santo Ildefonso, 1777. Eu queria que o senhor falasse, en passant, desses dois tratados e a importância deles no contexto da Amazônia. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de falar da minha obra, que eu gosto sempre de ressaltar, é uma modesta obra. No entanto, me custou viagens frequentes ao próprio Rio, que não é tão martirizante hoje como foi no passado. Mas eu gostaria de, em breves palavras, na verdade, enfocar essa questão dos tratados. Na verdade, foram 3 tratados. O primeiro de 1750, o Tratado de Madrid, e o segundo de 1777, o Tratado de Santo Ildefonso, e o outro de 1856, se eu não estou enganado, esses números acabam fugindo um pouco da memória, que é o Tratado de Ayacucho, que foi assinado entre Brasil e Bolívia em La Paz. Bom, o primeiro tratado, na verdade, foram tratados que vieram depois do Tratado de Tordesilhas, né? Certo. O Tratado de Tordesilhas, na verdade, dividiu o mundo que naquela época estava sendo descoberto, e considerando a importância das duas nações, Portugal e Espanha, que eram as grandes nações da época, e estabeleceu uma divisão que pegava o território brasileiro, por exemplo, e o dividia praticamente, quer dizer, não ao meio exatamente, mas a parte de Portugal, que ficava entre mais ou menos Belém do Pará hoje, até uma cidade, que eu não estou lembrado agora, lá de Santa Catarina, Portugal tinha um espaço muito menor do que tem hoje. E para corrigir isso e as lutas, os problemas que aconteceram, quer dizer, os desencontros entre as duas nações, os interesses entre as duas nações, considerando principalmente o potencial, a perspectiva de descobertas de novas terras. E aí foi assinado o Tratado de Madrid, em 1750, que estabeleceu divisões diferentes, absolutamente diferentes, e que praticamente configura hoje o território brasileiro como é. Então, e aí ele estabeleceu principalmente, como eu diria, acidentes geográficos, como o Rio Javari, como serras, como oceanos, etc., considerou isso como não linhas imaginárias, como foi o caso de Tordesilhas, mas essas figuras geográficas naturais. E aí, na verdade, o Rio Javari passou a ter importância muito grande, porque ela foi definida, o Rio Javari foi definido como a fronteira natural entre Brasil e o território espanhol, no caso o Peru, estabeleceu o Rio Javari como um limite natural, consolidado, amplamente aceito, sem grandes problemas. Depois houve um avanço, 27 anos depois, 1777, que praticamente consolidou algumas coisas, principalmente do sul do Brasil, é que houve mudanças consideráveis, principalmente ali naquela parte da Cisplatina e tudo mais. Mas o Rio Javari foi novamente aceito como
o limite natural entre Brasil e Peru. Um marco divisor. Um marco divisor natural entre Brasil e Peru. Tá certo. Professor, nós vamos continuar falando desse assunto. Eu peço licença do senhor, de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas eu quero falar do nosso Guaraná Magistral e Magistral Gold. Lembrando para você que é Guaraná do Amazonas. Experimente Guaraná Magistral e Magistral Gold. Eu volto em seguida. Converso com o professor doutor Francisco Evandro Aguiar. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco e eu gravo com muita alegria com o professor doutor Francisco Evandro Aguiar. E falamos da sua obra, Rio Javari, o rio martirizante na bacia amazônica. Professor, nós temos aí século XIX, temos um período importante da exploração do látex e nós temos remate de males, que o senhor reputa como uma importância muito grande nesse contexto. Queria que o senhor falasse disso. Bom, a exploração da borracha, do látex, começou, na verdade, no final do século, na segunda metade do século XIX, e começou na Amazônia basicamente a partir da chegada dos primeiros migrantes nordestinos, principalmente cearenses, especialmente cearense. Que subiram o rio Purus em 1877. Foi a primeira leva de expressão numerosa que chegou ao grande interior da região amazônica. Subiram, na verdade, o rio Purus, que foi, na verdade, também um dos grandes pontos de exploração da borracha. Bom, a partir daí começou-se a explorar a borracha. Começou-se no Brasil a se conquistar o território, porque não tinha ninguém, eram apenas nações indígenas, remotas, etnias que hoje nem existem mais, né, que ocupavam aquela área e de forma muito rarefeita. Então, aí subiu pelo rio Juruá, pelo rio Madeira, pelo rio Iaco, enfim, por os principais rios da margem direita do rio Solimões, do rio Amazonas. E aí chegou-se até Remate de Males, ou melhor, chegou-se até ao rio Javari. Por quê? Porque era uma região igualmente grande, mas mais remota, quer dizer, mais a oeste, e começou-se a ocupar essas áreas muito rarefeitamente. E aí alguns tapiris foram montados nessa região, exatamente na foz do rio Itacoaí, que é o rio que deságua no rio Javari. E aí chegou um cidadão que deu o nome, na verdade, era um maranhense, e já morava no Peru, e muito mal de saúde e tal, ele migrou para o Brasil, voltou para o Brasil, para aquela área, construiu um tapiri e montou um pequeno estabelecimento comercial para abastecer, inclusive, as pessoas que estavam já lá e já estavam chegando num número grande. Aí ele começou a se sentir-se bem e ele chamou, então, essa região de Remate de Males, que queria dizer, mais ou menos, aqui eu encontrei a cura para os meus males, a saúde. E lá ele estabeleceu-se e começou, em volta dele começaram a chegar outras pessoas, mas se você reparar, se estiver lá no local, você vai ver que mais ou menos a 150, 200 metros, é que está o rio Javari. Na verdade, Remate ficava no rio Itacoaí, que é o último afluente na margem direita de expressão. Muito grande o rio, inclusive com as características geomorfológicas mais ou menos parecidas. Então aí esse ambiente cresceu muito. Já no final do século XIX, quando o Raimundo, na verdade, o fundador dessa pequena comunidade, que ele estabeleceu-se, e aí começou a chegar muita gente. Aí vieram portugueses, vieram judeus, peruanos de lá para cá, cruzando o rio, e começou a se desenvolver muito e começou a render muito dinheiro. Basta dizer que no auge de Remate de Males, a moeda que circulava lá era a libra esterlina. Moeda inglesa, forte na época. E ainda hoje muito forte. Hoje muito forte, né? É verdade. E, na verdade, isso
trouxe para cá uma riqueza muito grande. Não existia na época ainda Benjamin Constant, não existia ainda Atalaia do Norte. Na margem esquerda do rio Solimões já existia uma pequena comunidade, um forte, onde hoje é Tabatinga, né? Que é a principal cidade daquela região hoje. Então, esse ambiente foi crescendo muito. Pessoas vieram de todos os cantos do mundo, inclusive. Tinha tudo lá, tinha os frades capuchinhos que nos legaram informações precisas em livros escritos à mão, né? Que raridade, hein? Muito raro, inclusive isso está na biblioteca dos padres, dos frades dos padres lá em Tabatinga, escrito inclusive pelos primeiros frades capuchinhos que estiveram por lá, construíram a igreja, tinha tudo lá, tinha camisarias, ou seja, alfaiatarias, tinha médico, tinha advogados, tinha lojas com todas as especialidades, bebidas e tudo mais. Tanto é que hoje ainda, mais de 100 anos depois, você encontra os resquícios dessa comunidade, garrafas, talheres, coisas assim que estão lá jogadas. Eu, inclusive, defendo a necessidade de se criar um museu para abrigar essas pequenas coisas que estão se perdendo, na verdade. Tá certo. Né? Eu novamente peço licença do professor e quero falar para você e fazer um convite da Importadora TV Lá. Faça uma visita à Importadora TV Lá, 46 lojas à sua disposição. Importadora TV Lá, eu volto em seguida. Me aguarde. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu hoje, com muita alegria, gravo com o professor doutor Francisco Evandro Aguiar. Falamos da sua obra Rio Javari, o rio martirizante na bacia amazônica. Professor, o senhor destaca também fatos históricos, políticos, sociais e econômicos. Eu queria que o senhor falasse um pouco de tudo isso para nós. Pois é, na verdade o rio Javari, por isso é que eu usei esse termo, o rio martirizante, e falei ainda, que fica meio deslocado no título, na bacia amazônica, porque apesar de ser um rio de muita importância geopolítica, porque, como se viu, ele é a fronteira natural entre Brasil e Peru desde 1750, do Tratado de Madrid, né? Ele é pouco conhecido pelos brasileiros, porque, na verdade, é o primeiro rio afluente do rio Solimões, depois que ele entra em território brasileiro. É o primeiro de todos eles. E eu o reputo como o mais importante, exatamente pela importância geopolítica dele. Não é um rio pequeno, é um rio muito grande, com as características próprias da região amazônica. É um rio barrento, de águas barrentas, portanto, que ele tem uma ação geomorfológica muito importante ao longo do seu trajeto. E um rio martirizante, porque no início que aconteceram as primeiras expedições em busca das suas nascentes, lá no 7 graus sul, mais ou menos, ele era um rio doentio, porque graçavam as moléstias tropicais, malária, principalmente, enfim, e outras febres de todas as ordens, enfim, ele era um rio assim, e além do que havia uma disposição natural dos indígenas para tentar evitar a subida do rio por pessoas, ou por embarcações, por pessoas que traziam, ou seja, as tripulações traziam ferramentas, traziam armas e tudo mais. E ele, na verdade, foi um rio que ele foi martirizante exatamente por isso. Pelas moléstias que existiam, não existiam, na verdade, todos os medicamentos que existem hoje, nem a importância dele para o governo, para os governos, tanto do Peru quanto do Brasil, para eliminar exatamente essas doenças, eliminar a propagação dessas doenças.
Enfim, ele foi martirizante por isso. E essa expressão não é minha, tanto é que no texto eu ressalvo isso. Eu tenho a citação de um cidadão chamado Gorgocheia, que é o autor que eu usei numa publicação de 1943, em que ele fala sobre isso e sobre essas coisas todas. Dá licença, só para eu fazer uma citação aqui, que ele diz: não fez heróis o Rio, não fez heróis, fez mártires, não fez vencedores, fez vítimas, não distribuiu glórias, matou e aniquilou. Na verdade, isso era o que acontecia. Por conta das doenças, por conta das febres, dos indígenas que... Perseguição indígena. Perseguição indígena. Então, e era importante para o Brasil que fossem criadas expedições para descobrir as nascentes, para plotar as nascentes, porque já se desconfiava que elas não estavam a 10 graus e 20 minutos lá, a latitude onde o rio Beni deságua no rio Mamoré. Então, para poder se traçar a linha verdadeira, porque a Bolívia já questionava isso, o Peru já questionava, e o Brasil queria ter certeza disso. Então, foi uma primeira expedição de 1866, que foi dizimada pelos indígenas, completamente dizimada, porque se fazia do rio um rio menor, se fazia, inclusive, a época que a expedição começou a singrar o rio, foi numa época errada. Depois veio uma segunda expedição, inclusive de um cidadão muito conhecido na história do Brasil, chamado Barão de Tefé, que comandou a segunda expedição. Este, sim, conseguiu, provocou um verdadeiro genocídio com os indígenas, enfim, porque ele, ao longo do seu trajeto, os índios derrubavam árvores que cruzavam uma margem para outra margem, e eles usavam isso como ponte. E não dava para passar as embarcações, e elas foram destruídas lentamente. Foram destruídas 103 pontes ao longo do rio, principalmente da primeira parte do rio, que se chama Jaquirana, e aí eles começaram a contra-atacar. Morreu muita gente ainda, atingido pelos indígenas. Depois, uma segunda expedição, já em 1899, 1899, aliás, que aí alcançou, na verdade, contrariando o que Barão de Tefé tinha definido como nascente, ele definiu um novo ponto, que ainda foi questionado. Em 1901, veio já um cientista, um astrônomo do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, comandando a expedição, e bateu, na verdade, bateu o martelo definindo as nascentes, que estão 3 graus acima do que se supunha. Tá na verdade, certo. O Brasil aí perdeu muito território, e se conseguiu também estabelecer na Guerra do Acre, né, na conquista do Brasil para o Acre, na verdade, se estabeleceu mais ou menos a mesma, embora em segmentos de reta, mais ou menos o mesmo traçado que se supunha inicialmente. Tá certo. Professor, foi um prazer enorme conversar com o senhor, e nós chegamos ao final do programa. Agora o senhor tem a oportunidade de se despedir. Bom, é ótimo ter tido essa chance, e agradeço a você pela oportunidade. O livro está nas livrarias, ele é divulgado nacionalmente. A livraria, aliás, a editora, que é do Paraná, a editora Apris, ela distribui nas redes principais de livrarias. Quem quiser me dar a honra da sua leitura, eu acho que, na verdade, é tanta coisa que tem para se dizer que, apesar da boa vontade, a gente não consegue dizer nem a metade, nem um terço, nem um quarto, talvez. Mas outras edições haverão de vir, com certeza. Na verdade, isso não se esgota, porque tem outras coisas que devagar a gente vai descobrindo, né? Nós tivemos a entrada do Che Guevara pelo Brasil exatamente pelo Rio Javari. Aqui ele ficou mais de um mês, né, hospedado numa serraria. A gente teve a ocorrência da queda de um asteroide que caiu
em 1930. Tem, na grande bacia sedimentar, tem inclusive, eu tenho pessoalmente a curiosidade de descobrir o que a gente chama de geoglifos, que já estão lá no Rio Acre, no Rio Purus, no Rio Iaco. Tá certo. Enfim, muito obrigado por tudo, agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado ou pelo menos tenham sido apresentados a essa modesta obra. Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Hoje, com muito prazer, conversei com o professor doutor Francisco Evandro Aguiar. Quero agradecer a Magistral Gold, importadora TV Lá, e você, telespectador, que há 19 anos nos acompanha. Renovo o convite para estarmos juntos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá.